26º domingo do tempo comum. Liturgia hoje nos faz refletir sobre a situação de pobreza, de exploração, de que passam tantas pessoas e, por outro lado, como vivem as pessoas que desprezam os pobres. A primeira leitura é tirada do profeta Amós, um profeta que denunciou fortemente as injustiças sociais do seu tempo. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai daqueles que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentes e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavras fortes, palavras que denunciam uma vida onde aqueles que sofrem não têm lugar. Não há compaixão, não há partilha, não há solidariedade. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos até os dias de hoje. E por isso, o Senhor diz, pela boca do profeta: esses não terão um bom fim. Pensam que podem viver despreocupadamente e, ao contrário, deveriam se preocupar muito por aquilo que estão fazendo. O Evangelho de hoje, que é Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, é uma leitura também bastante forte, porque ali Jesus conta a história de um rico que não tem nome e a história do pobre Lázaro. E naquele tempo havia aquela história de que aqueles que possuíam as riquezas eram abençoados por Deus. Pois bem, na história que Jesus conta, diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Todos os dias. Ao ouvir essa frase, a gente quase que traz de volta a primeira leitura. Aqueles que viviam suntuosamente, deitados em almofadas, se banqueteando, pois essa é também a situação desse homem rico. E a leitura continua apresentando Lázaro, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. A oposição é clara entre como vivia o rico e como vivia Lázaro. Pois bem, quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos, viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado, então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E a palavra mais forte: e além disso, há um grande abismo entre nós,
por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. E o rico insistiu: eu te suplico, pai, manda Lázaro à casa do meu pai, tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escuta Moisés nem aos profetas, não acreditarão nem mesmo que um morto ressuscite. Nesse evangelho estamos também diante de uma opção: enxergar aquele que está caído à beira da nossa porta, ou fazer de conta que ele não existe, continuar vivendo, se banqueteando, esbanjando, enquanto próximo de nós alguém está passando fome. Portanto, a mensagem é muito clara. Peçamos ao Senhor que nos faça solidários aos Lázaros que estão caídos e que tem esse carinho especial da parte de Deus. A leitura não pode ser entendida, como muitos a veem, como se fosse assim: nessa terra, sofrer. Quando morrer, aí sim, o consolo. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que se esse rico tivesse enxergado aquele pobre caído, a sua porta não teria ido para onde foi. Portanto, as nossas atitudes hoje têm as suas consequências para sempre. E por isso é preciso mudar hoje o nosso modo de viver. Peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos solidários e damos graças a Deus por tantas pessoas, tantas instituições que se dedicam realmente a servir aqueles mais pobres. Por exemplo, os vicentinos, que se organizam, e tantas comunidades cristãs que recolhem mantimentos e vão visitar aqueles que mais precisam. Sejamos também nós solidários e compassivos. E não fiquemos olhando só para aquilo que temos, mas o que podemos fazer com aquilo que temos. Que o Senhor nos abençoe, a nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.